eu gostaria de encaminhar, né, a votação ou o entendimento de que, em caso de empate, prevalece a tese da absolvição do réu. Seja porque a absolvição, em caso de empate, exprime ou se revela como projeção do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, seja porque o conceito do plenário e do próprio tribunal como unidade decisória, o acórdão é do colegiado, o conceito dessa unidade seja estaticamente considerada na Constituição, nas leis, inclusive a lei orgânica da magistratura, no regimento, né? Seja porque estaticamente considerado o tribunal é uno, seja porque dinamicamente considerado, ou seja, em pleno exercício da jurisdição, o tribunal também há de permanecer uno, porque o acórdão é dele. E o fato é que, diante do empate, o tribunal se vê dividido e não na posse da sua inteireza, da sua unidade. Portanto, eu resolvo a questão de ordem no sentido de que, em caso de empate, a proclamação do resultado é pela absolvição do réu. Presidente. Então, e Vossa Excelência tem, nesse caso, o apoio não só da lei, mas também da própria Constituição. O Código de Processo Penal é muito claro ao estabelecer no seu artigo 615, parágrafo 1º, que, havendo empate de votos no julgamento e dele havendo participado o presidente, verbis, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Perfeito. Eu também destacaria, Vossa Excelência, que nas turmas é rotineiramente adotado esse critério de que quando o habeas corpus ele é decidido com base em 2 votos que concedem e 2 que denegam, a ordem é deferida porque influi diretamente na liberdade do réu. O julgamento de uma ação penal com inflição de sanções também influi na liberdade dos réus, que é mais um argumento para que esse critério que Vossa Excelência adotou assuma a justeza de aplicação do caso concreto. Eu gostaria de externar minha concordância com esse critério, mas, ao mesmo tempo, gostaria de alertar que essa minha concordância se dá unicamente nessa situação anômala em que vivemos. Nós estamos sem um membro, Perfeito. não é? Por isso eu peço vênia e vi que se tinha matéria como pacífica e penso que não é tão pacífica assim, para divergir, deixando em suas mãos, abalizadas mãos, doutas mãos, a definição da absolvição ou da condenação em relação àqueles acusados em que o plenário se mostrou dividido, né? Em relação àqueles acusados em que tivemos o empate. Como voto? O princípio constitucional em si, da não culpabilidade, como que pré-exclui a aplicabilidade do dispositivo regimental, porque ele exige que, para a condenação, num colegiado de 11 pessoas, haja o voto convergente de 6 ministros, porque aí nós teremos cumulativamente, para dar segurança à decisão, 6 experiências de vida, 6 reflexões, 6 imperativos de consciência. E um ministro sozinho votando por 2 pessoas, por 2 ministros, me parece que é contraindicado. É preciso que haja algum critério, mas me parece que, como já foi amplamente demonstrado, ao meu ver, no caso, estamos diante daquilo que, inclusive, compõe a nossa tradição e alberga também, tem lastro, portanto, constitucional, o princípio da presunção da inocência. Eu estava até me lembrando, presidente, que o próprio Código de Processo Penal permite a absolvição por insuficiência de prova
não é por dúvida, portanto, quanto à comprovação dos fatos imputados. Se nós temos uma tão cabal dúvida jurídica, não é? Como sustentar um outro resultado? Então, compete ao presidente, ao plenário, desde que devidamente provocado pelo presidente, resolver as dúvidas que forem submetidas pelo presidente ou pelos ministros sobre a ordem do serviço ou a interpretação e execução do regimento. Então, Vossa Excelência, de acordo com o regimento, a meu ver, está lançando essa dúvida em questão de ordem para que o plenário a resolva, porque existe, sem dúvida nenhuma, uma certa lacuna no plenário, que trata de empates quando há ocorrência de habeas corpus. Existe também o artigo 615, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que trata de recursos, mas não de processos originários, mas Vossa Excelência bem suscitou que existe um princípio maior, que é a presunção da não culpabilidade, que está previsto na Constituição, mais precisamente no artigo 5º, no inciso 57. Então, Vossa Excelência está propondo que essa questão de ordem trazida por Vossa Excelência seja resolvida à luz desse dispositivo constitucional, superando, portanto, essa obscuridade que possa eventualmente existir no regimento. Então, não será Vossa Excelência que vai decidir, mas sim o plenário é que vai dar a interpretação a mais acertada possível. Eu vou proclamar o resultado e fico feliz não ter que produzir esse voto de Minerva, né? que é um voto que me enerva, né? pelas consequências. Então, eu proclamo o resultado. Questão de ordem resolvida no sentido da absolvição do réu, de cada réu, em caso de empate de votação deste plenário, vencido Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio. Eu também não condeno. Sim, perfeito. Pelas ponderações que Sua Excelência fez. Eu apenas coloquei que caberia a Vossa Excelência o juízo, o voto de qualidade, podendo, inclusive, ser dirigido à absolvição. Perfeito. Sem incongruência. Sem incongruência, perfeito.